Olá, alunos do primeiro ano. Eu sou o professor de Educação Física Rony Emanuel Rodrigues e hoje nós iremos aprender sobre o futsal. A nossa aula ela será dividida em algumas partes. Inicialmente, eu irei falar sobre as características do futsal, vou fazer uma prévia sobre as características, sobre o histórico do futsal, sobre os fundamentos. Posteriormente a isso, caberá a vocês uma pesquisa sobre este esporte, sobre esta modalidade. Vocês farão uma pesquisa, posteriormente à pesquisa faremos então uma roda de conversa, onde nós iremos aprender um com os outros, saber um dos outros, o que você sabe sobre esta modalidade, o que você aprendeu hoje sobre isso, e no final nós faremos então uma aula prática, do que nós aprendemos hoje, para ver se condiz com aquilo que a gente sabe mesmo sobre o futsal, beleza? Então vamos começar. Eu vou falar então sobre as origens do futsal neste momento. No início dos anos 30, lá na década de 30, o futebol de campo já era muito praticado em todo o mundo, tendo em vista que o futsal é um derivado do futebol de campo. Então lá em Montevidéu, eles começavam então a fazer a prática desta modalidade, mas nas quadras de basquete, tendo em vista que eles não tinham tantos campos de futebol pela cidade, então eles precisavam se adequar nas quadras. Lógico que com o número de jogadores menor, mas eles usavam as mesmas regras do futebol, cobrança de lateral, escanteio, era tudo da mesma forma do futebol. Então isso foi acontecendo, eles foram jogando. Com o passar dos anos, eles começavam a observar que aquela bola não estava sendo bem, não dava um modelo de jogo legal, porque ela era uma bola específica para jogar na grama, E como eles estavam num solo de concreto, então não estava dando certo, eles precisou então ir se adequando. Em 1934, pelo professor Juan Carlos, então ele especificou então o futsal diferente. Vamos fazer uma quadra para o futsal, específica do futsal. Então ele criou o futsal. Naquela época eles chamavam de futebol de salão, Então começou ali a modalidade diferenciada do futebol. Já não era mais o futebol, era o futsal. Mas ali eles traziam ainda as mesmas regras do futebol. Só que como eles estavam em espaço diferente, o modelo de jogo teria que ser diferente, a bola teria que ser diferente, então tudo isso foi se moldando ao passar dos tempos, ao passar dos anos. Em 1934, já aqui no Brasil, foi fundada a primeira federação de futsal, que era a Federação de Futebol de Salão, no Rio de Janeiro, Contudo, as características mudaram completamente, O tamanho da quadra, ela tem um tamanho específico, em média de 24 metros de largura por 42 metros de comprimento, Essa quadra ela é dividida em dois campos, Um time fica num campo, outro no outro, com a linha no meio. Tem o círculo central, que é uma característica parecida com do futebol de campo. Temos em cada extrema da quadra, temos as balizas, que é conhecido como as traves, onde se realiza o gol, E a bola também, atualmente ela é diferente daquela bola que jogavam-se no início. A bola tem em torno de 400 a 440 gramas, é o peso dela, Então tudo isso foi se modificando com o passar dos anos, Eles começaram então a jogar na época com 10 jogadores para cada lado, mas era muitos jogadores, não havia cabimento de jogar, era pouco espaço para haver jogadas. Então isso foi se reduzindo, chegou a 7 jogadores, mas eles viram que continuava muito. Então atualmente nós jogamos então no futsal com 5 jogadores, tendo então o goleiro, e 4 jogadores de linha.
são divididos eles: o goleiro no gol, o fixo, que joga ali próximo do goleiro, temos os dois alas, que jogam nas laterais da quadra, e temos o pivô, que é o cara que fica lá na frente, né, para fazer o gol. Né? Todos podem fazer o gol, mas o pivô ele fica mais próximo do goleiro adversário. Né? E uma das características importantíssimas de enfatizar, de lembrar, é que tanto no futebol quanto no futsal não pode se pegar a bola com a mão. O jogador de linha não pega a bola com a mão. No campo tem que o jogador, quando vai cobrar o lateral, ele cobra com a mão. No futsal é diferente. No futsal é só com os pés. Lateral com os pés, escanteio com os pés, tudo é cobrado com o pé. Ok? Então, assim teve essas diferenças. O futsal ele é composto por alguns fundamentos. Né? Tem alguns fundamentos que o jogador precisa executar para que ele chegue no objetivo final, que é o gol. Né? Então ele precisa ali, inicialmente, o passe. O passe é o ato de eu estar na posse da bola e eu for fazer o passe para o meu companheiro de equipe. Eu preciso fazer um passe certo para que ele possa fazer o ato da recepção, que é o ato de recepcionar a bola ao meu domínio, para que eu possa dar continuidade na jogada. Outro fundamento muito importante do futsal é a condução da bola, né? Onde eu vou conduzir a bola. Tem vários formatos de conduzir. Eu posso conduzir com a sola do pé, eu posso conduzir a bola de futsal também com a parte interna dos pés, eu posso conduzir com a parte externa dos pés, né? Então tem vários formatos, vários jeitos de você conduzir a bola. Outro fundamento importantíssimo é o drible, que é o ato de você driblar, transpassar pelo seu adversário, né? Outro fundamento importantíssimo é o cabeceio. O cabeceio ele pode ser usado tanto para você fazer um passe, quanto para você fazer uma finalização, que é tentar fazer o gol, né? Então o cabeceio ele serve tanto para o passe quanto para o gol. E temos também o fundamento, que é o mais utilizado mais na frente, que é o chute, que é a finalização de toda essa jogada, né? Você passou ali pelo passe, pela recepção, pela condução, né? Aí temos ali então o cabeceio, o chute, e temos um outro fundamento importantíssimo, que daí é sem a posse da bola, que é o ato de fintar e ludibriar o adversário. É quando você está sem a bola e você precisa sair da marcação do seu marcador para que você possa fazer a recepção da bola e dar continuidade na jogada ou finalizar com o chute, né? Isso é muito importante mesmo. Então, no futsal, basicamente é isso que a gente aprende, né? É assim que é jogado, a saída do goleiro, aí vai passando pelos jogadores até que nós possamos chegar no objetivo final, que é então o ato do gol, fazer o gol, né? Então, a partir de agora, alunos, caberá a vocês uma pesquisa sobre esta modalidade. Posteriormente, então, a gente retorna para falar o que nós aprendemos, o que nós sabíamos anterior sobre este tema, e no final a gente vai fazer uma aula prática sobre o futsal, tá ok? Então, até mais!